E aí, tudo bem, meu irmão, minha irmã? Como é que você tá? Bom, indo agora para o nosso quarto vídeo da série. Vamos falar hoje sobre sabedoria. É isso aí, sabedoria. E eu gostaria de começar dizendo sobre sabedoria. É muito interessante, eu quero falar lá em Gênesis, no capítulo 41, quando José é destituído governador do Egito. Mas José foi uma pessoa que foi muito sofrida, passou por uma vida muito difícil, foi traído pelos seus irmãos, e depois foi traído pela própria mulher do rei, né? No caso, ele não quis se deitar com a mulher do rei, ele era um homem justo, um homem fiel, e ele quis ser fiel todo esse tempo. Isso causou também a sua prisão, ele foi para a prisão e lá ele continuou sendo fiel, ele teve revelações de sonhos e durante muitas vezes nesses sonhos o rei chamava uns sábios e ele foi instituído o homem mais sábio daquele tempo, daquela época, o único realmente com toda a sabedoria de Deus, e ele foi chamado o segundo homem mais importante do Egito naquele tempo. Bom, até aí, um pouco depois veio então a história daquele que nós conhecemos, o Moisés, o grande libertador do povo, e Moisés durante 40 anos ele foi totalmente moldado, testado e depois foi levado ao deserto para ser provado e mais 40 anos ele passou quando libertou todo o seu povo. Imagine quanta sabedoria ele tinha que ter nesse momento. Mas muito mais interessante foi o que vem um pouco depois, foi logo depois, falando de 40 anos foi que demorou para o reinado de Davi. Ele começar e logo em seguida o seu filho Salomão, também por 40 anos. E a gente está falando aqui de um período de quarentena, onde 40 anos foi transformada a vida de Moisés, de Noé também, no dilúvio, durante 40 dias choveram. Olha só que interessante, tem mais, os espiões foram transformados em 40 dias na Terra Prometida, e nesse tempo que Davi foi transformado por Golias, foi o desafio onde ele venceu Golias, esse foi proferido durante 40 dias também. Ali também Elias, durante 40 dias, ele passou a viver com uma única refeição que Deus entregou a ele. Então, esse povo poderia ter saído do Egito durante 40 dias e o que demorou acabou demorando 40 anos. Então, eu quero falar depois, um pouco mais à frente essa semana. Estou aí fazendo esse quinto vídeo e ao longo de uma semana eu vou querer depois entregar algo para você ou fazer aí um convite para que você possa ler esse livro, que é o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Não sei se você conhece, se você já ouviu, mas um livro que é para ser lido durante 40 dias, para edificar tudo isso que a gente tem aprendido, tudo isso que a gente tem visto. E sabedoria é algo realmente que vem junto com poder, junto com honra, aqueles que temem. É interessante que lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, diz que você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Né? Peça com vontade que Ele dará, mas peça com fé, sem duvidar. E aí continua dizendo também que se você quer esta sabedoria, é só pedir e Deus dá de bom grado. Olha que interessante, lá em Provérbios 4:7 diz que você deve obter a sabedoria, use tudo que é possível, deseje de todo o seu coração possuir e adquirir a sabedoria para que você tenha assim entendimento. Dedique-se a buscá-la e ela o exaltará e honrará. E ainda você receberá a sua coroa, a coroa na eternidade. Então é muito interessante porque a sabedoria é algo que vem de Deus e é antes da criação do mundo, antes de tudo. Por quê? Porque é o próprio Deus. A sabedoria ela remete a Cristo e ao próprio Cristo. É muito interessante porque não dá para se explicar o que é a sabedoria. Mas a sabedoria está lá nos provérbios, aqueles que foram escritos também por Salomão. Foram cerca de 3.000 provérbios e ele fez também 1.000 canções. É muito interessante, se você quiser saber um pouco mais sobre sabedoria, o livro de Eclesiastes é o livro escrito por Salomão, grande parte dele, e fala sobre sabedoria. Em específico, no 8 fala bastante, explica bastante sobre essa sabedoria. Também no 4 você tem aí 1 Coríntios
no capítulo 14, onde Paulo fala sobre sabedoria para toda a igreja de Coríntio. Ele explica um pouco e fala que quando se tem sabedoria se adquire maturidade espiritual. Então é muito interessante, quero deixar isso diante de ti para que você possa buscar, para que possa conhecer. Você está ouvindo aí no fundo uma música, Ninguém Explica Deus, e tremendo, que fala também da grandiosidade de Deus, que Ele é inexplicável e a sua sabedoria é transcendente, porque Deus ele é transcendente, Ele é grandioso. Então a sabedoria ela é adquirida se você pedir. Então quando tiver que pedir algo a Deus, peça sabedoria, ok? Que Deus abençoe, que Ele te conceda tudo aquilo que você tem pedido de bom coração.